Vamos esperar o pessoal chegar, né? Para dar, para dar, para dar início à nossa conversa, ok? Me diga, o que vocês estão vendo aí? Estão vendo essa apresentação aqui? Aí daí onde vocês estão, da onde vocês estão vendo? Oi, professor, só está aparecendo o seu rosto para mim. Só o seu rosto. Ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Não, tudo bem, vamos chegar lá. Tem 7 pessoas, a turma é de 20 e tantos. As pessoas estão entrando agora. E aí, cara, não é a primeira vez que vocês estão se encontrando em turma virtual, não é? Boa tarde, chefe. Opa! E aí, Marco? Professor Marco, obrigado pela presença. Eu que agradeço aí a oportunidade. Aprendendo muito contigo aí. Não vai nada, eu tô atrapalhado aqui, tô morrendo de medo aqui, cara. Essa tecnologia aqui, como diria o meu filho caçula. Esse início aí vai ser de adaptação para Só, gente. só. Eu não sei qual o tempo que a gente deixa. Ainda faltam 2 minutos para as 13 horas. Eu acho que a gente poderia deixar para as 13h05, né? Para começar, o que acha? O que vocês acham? Para começar a conversa às 13h05, se alguém já quiser puxar alguma conversa, a gente pode conversar. Mas deixar para as 13h05 o nosso início oficial. De qualquer jeito, desde já eu estou tentando gravar. Eu não sei se eu estou gravando. Eu acho que estou. Eu estou usando, então, o Google Meeting para reunião, e estou usando, que é para essa nossa conversa, e estou usando o Loom para gravação. Já adianto que fiquei sabendo que o Google Meeting, o limite de tempo de reunião, quantidade de pessoas é muito grande, muito maior do que qualquer turma. Mas de tempo é de 1 hora. Eu acho que isso está de bom tamanho. Se a conversa for interrompida pelo tempo, que é de 1 hora, aí a gente vai dar 10 minutos a partir dessa interrupção, como se fosse um intervalo de aula mesmo. A gente vai dar 10 minutos a partir dessa interrupção, que é o tempo de eu chamar a nova reunião com a turma, ok? Aí pega 10 minutos e levanta, vai tomar um café, sei lá, esticar as pernas, alguma coisa assim. Ô, Chico, Oi. acho que essa semana ainda o Google Meet está liberado para sem tempo limite. Acho que, se não me engano, é a partir da semana que vem ou da outra que começa a ter essa restrição de tempo. Quando eu agendei essa reunião, ele botou 1 hora, ele não me deixou botar mais que 1 hora, não. Mas não tem problema, mesmo essa 1 hora não vai ser empecilho, porque se fosse aula presencial também teria um intervalo. Então, agora é melhor ainda, porque aquele intervalo, eu nunca gostei daquele intervalo de aula presencial. Eu dava 10 minutos para o pessoal chegar mais tarde, que vem de outro lugar, né? De outra aula, então dava 10 minutos, começava 10 minutos mais tarde, e liberava 10 minutos mais cedo para o pessoal poder chegar em algum lugar, né? Para o almoço, seja lá o que for, chegar em algum lugar. Daí não botava intervalo no meio, porque ninguém volta. Quer dizer, volta um ou outro, mas não volta. Não volta todo mundo. Daí eu sempre preferi fazer isso, usar 10 minutos de tolerância para começar e terminar 10 minutos antes para o pessoal poder ir para o almoço, ou ir para, dependendo qual era a aula, né? Ir para o almoço ou ir para uma outra aula. Nós estamos aqui com 11, são 1h01, então nós vamos dar mais um tempinho. Eu acho que 1h05 a gente pode começar, porque
de qualquer jeito, não sei se essa eu acho que vai dar certo. Não sei se essa vai dar certo, porque eu estou me atrapalhando. Essa é a terceira aula que eu estou tentando ministrar. Me atrapalhei na primeira, me atrapalhei na segunda, tentei via Skype, tentei via Skype e Google Meet, mas aí não consegui gravar no Google Meet. Conheci esse software recentemente, esse Loom, e aí estou gravando no Loom, mas e também por sugestão de aluno, pretendo fazer o upload desses vídeos para o YouTube, num canal restrito. Mas tudo isso é só intenção, a gente não sabe se vai dar certo. O que eu falo para todo mundo, da mesma forma que meus filhos falam assim, assiste a série tal, eu falo, não, série, não sou de série não gosto. Não, mas assiste a segunda temporada. Então, fala a mesma coisa. Eu não assisto série de jeito nenhum, mas estou falando para vocês, mesmo que seja muito ruim hoje, que seja atrapalhado, e na semana que vem eu espero que não, assista a segunda temporada. Na segunda semana, na terceira semana, a gente vai se corrigindo, né? E aí, para ficar uma coisa que não seja, que seja o mais traumático possível, o menos dramático e o menos traumático possível, né? Para que a gente possa tratar, né? Usando essa tecnologia. O CREA, eu, por acaso, sou conselheiro do CREA, da Câmara Especializada em Engenharia Florestal, e no CREA está tendo essa discussão não só na Câmara de Engenharia Florestal, mas está tendo no CREA inteiro, está se discutindo isso, né? Como é o ensino à distância nas engenharias, não é? É um assunto interessante, inclusive porque, principalmente numa das disciplinas que isso é bem sensível, é a exploração florestal. O aluno pensa, quando ele se matricula na disciplina de exploração florestal ou de colheita florestal, dependendo como é que ela é tratada, chamada, a gente vai lidar com isso. Ele pensa que ele quer operar uma motosserra, operar um skidder, um harvester, ele quer operar máquinas pesadas, ele quer ver operar. Bom, nós não temos nenhuma empresa próxima aqui, até para fazer uma visita. E também vamos ter, a Rural está providenciando isso, um convênio com uma empresa que vai plantar, vai fazer o que a Bacará fazia antigamente, vai plantar e vai colher, então vai ser um campo farto para tratar de intimidade, né, com as máquinas, de olhar, não é? Mas é bom deixar muito claro que o teu papel como engenheiro florestal não é aprender a operar uma motosserra, não é aprender a operar um harvester, não é aprender a operar qualquer máquina dessa. Não é esse o seu papel. Seu papel, a máquina que você tem que aprender a operar e operar bem, eu aposto que você não sabe operar ainda direito, posso estar enganado, mas eu aposto que você ainda não sabe operar direito, chama-se computador. E essa é a que está bem aí na frente da sua casa, na frente de você, se você estiver acessando via desktop ou notebook, e se não estiver acessando o celular, é o jeito. Mas o ideal, tanto para as aulas, o ideal para as nossas conversas é que isso aconteça com o notebook. Se você tiver acesso a um notebook ou tiver acesso a um desktop, então esqueça o celular. Não, você não vai aproveitar. Se a gente já tem limitação na disciplina de tempo, de tudo, ainda tem limitação do seu professor. Você vai ver aqui os gráficos de avaliação das turmas anteriores, né, e da própria formação dele. Se você ainda não aproveitar o pouco que ele pode te passar com o notebook, com o desktop ali na hora, trabalhando, operando a máquina, vai ser pior para você, né? Exploração florestal ou extração florestal é uma área singular para a engenharia florestal. E um monte de atividades
da engenharia florestal, porque é normal, essa divisão de atribuição de profissão, existe um monte de interseções, não é? E a exploração florestal, até onde eu sabia, era exclusivo do engenheiro florestal. Não tinha como ter interseção, com sobreamento com outras profissões. Para mim, não. Exploração florestal é para engenharia florestal. E, para minha surpresa, eu vi que em floresta plantada, e até em floresta natural também, mas em floresta natural não se percebe tanto, mas em floresta plantada, muitas empresas estão optando por um engenheiro mecânico. Por quê? Porque até tem aquela ilusão de que exploração florestal é máquina no mato, arrastando, descascando, beneficiando, processando madeira. Exploração florestal ou colheita florestal é muito mais do que isso. E é nisso que eu vou centrar força na disciplina. Tá certo? Eu vou apresentar ela agora, já deu o tempo para a gente começar. Eu espero que todos estejam me ouvindo, não é? E eu vou mudar agora a tela para a nossa primeira apresentação. Já quero pedir desculpas de antemão. Eu sou novato aqui. Se tiver novato assim nessa tecnologia, se tiver algum problema, a gente soluciona depois. Você pode se comunicar por e-mail, fazendo crítica, ou então na hora mesmo, que eu também não sei direito como é que eu piloto isso, se é só você querer falar que você fala. O que eu ouvi dizer, já por outros alunos, é que se você não for falar nada, você deixa a sua câmera e o seu microfone desligado para ter menos ruído para a transmissão. Se você quiser falar, eu te peço que você ligue a câmera, ligue o vídeo e ligue a câmera, para que a turma te veja e para que eu te veja também, tá ok? E aí, assim que você acabar de falar, você desliga a câmera e o vídeo, tá beleza? São 1h09, eu acho que já dá para conversar. De qualquer jeito, quem chegar atrasado ou quem não vier, no SIGA eu tentei, eu fiz uma apresentação de 10 minutos, tentei colocá-la no SIGA e o SIGA, o arquivo máximo é de 50 MB, até onde eu vi. Aí uma conversa de 10 minutos eu tive que dividir em 2 arquivos. Numa outra disciplina, uma conversa de 1 hora, eu teria que dividir em zilhões de arquivos. Então isso não vai dar certo. E aí sugeriram um canal do YouTube. Eu nem sei como é que começa isso, nem sei como é que se faz. Né? Então eu vou procurar saber. Então vai ser ou então no YouTube, no canal restrito do YouTube, ou no Google Drive. Eu vou colocar esses vídeos, inclusive este aqui, para quem quiser ver de novo. Isso pode ser que seja útil. Então vamos lá, eu vou mudar a tela e você vai ficar me vendo, né? Me vendo não, você não vai ficar me vendo, vai ficar só me ouvindo e olhando a tela, tá beleza? Eu penso que está todo mundo vendo aqui essa primeira tela, não é isso? F240, extração e colheita, transporte florestal, não é isso? É isso? Alguém pode me dar um retorno? Sim. Opa, beleza, valeu. Então, olha só, vamos começar então. Essa é a nossa primeira conversa e já vou dizendo, não vai ser assim. Eu pensava em ser assim. Eu pensava que ia fazer assim. Eu ia ter uma conversa e fazer a explanação e depois ia ter, nas aulas práticas, a gente ia trocar. Não pode. Tem uma regra da instituição que não pode. Eu posso gastar no máximo 50 minutos em presencial. Então eu vou... Só hoje, que é a nossa apresentação, a regra do jogo, a metodologia de avaliação, só hoje é que vai ser diferente. Tá beleza? Então, aqui extração colheita, a disciplina que a gente vai encarar. Aperta os cintos, senta, aperta o cinto, que o bicho é barra pesada mesmo, para mim, inclusive. Ó, já começou que eu já não consegui passar. Opa! Então, o objetivo da disciplina: prover informações e conceitos técnicos. Vou falar de novo.
Eu vou fazer isso, vou gravar e vou disponibilizar lá. Se estiver tudo dando certo, eu estou gravando isso. Pode ser que não. Mas prover informações e conceitos técnicos sobre os diferentes sistemas de extração, colheita e transporte. Aqui já começou o problema. Como assim, cara? Eu acho que a pessoa que escreveu isso, quando ela escreveu extração, ela queria dizer exploração e não extração, porque extração é uma atividade que faz parte da colheita. Hoje tem uma discussão, como a gente está até muito mais desenvolvido, a gente não está ruim em floresta natural, não. A gente está muito bom em floresta natural. Inclusive tem diversas variantes. Mas em exploração florestal, em floresta plantada, a gente é top de linha. A gente não é top de linha na parte de produção, mas a gente é top de linha na parte de produtividade. Produtividade dos nossos plantios. Na parte de produção, se não me falha a memória, a gente está em segundo, a gente fica para ali, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Estamos muito bem, porque até antes da década de 60, a gente era importador de pasta de papel e celulose. Foi uma política florestal desenvolvida pelo então IBDF, Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, que tirou a gente da importação, da vergonha, um país continental, o maior quinto país em área do mundo, sendo que todo em área tropical, sem gelo, né, todo em trópico e ainda importável. Era uma vergonha. Aí houve uma política, foi desenvolvida uma política para que a gente saísse daquele papel vergonhoso. E uma política, muita gente pensa, equivocadamente, que política é instrumento legal. Isso é um equívoco. Instrumento legal é o último a entrar na festa da política. Primeiro entra o instrumento técnico, a base técnica, o conhecimento. Na época, a gente não tinha conhecimento nenhum, ou quase nenhum, de floresta plantada. Os mesmos cursos de engenharia florestal estavam engateando. A maioria dos professores eram da agronomia, eram agrônomos. A gente não tinha experiência nenhuma com floresta plantada e floresta natural também a gente estava engateando, com Prodepef, Sudan, Radan, a gente nem conhecia a diversidade das florestas que a gente tinha, dos ambientes, que a gente, de solo, de topografia que a gente tinha na Amazônia. Então, depois de uma base técnica ruim, importada, mas a gente tinha uma base técnica, tinha o que começar, a gente tem que estabelecer numa política os instrumentos administrativos. Se a gente tomou alguma decisão técnica, por exemplo, de plantar a árvore, quem que vai disseminar esse plantio? Quem que vai ensinar? Quem que vai falar sobre a política? Quais são os endereços federais, estaduais ou até municipais? Quem são os órgãos? Com qual equipe? Com qual equipamento? Com qual software? Na época não existia software, pelo menos a nível de usuário, nem tão pouco computador. Mas quem que vai distribuir isso com cartilha, com panfleto? Quem vai fazer? A sociedade ou a categoria ou aquela classe não, aquela categoria de profissionais, tomar conhecimento dessa política, das alternativas. Então, o instrumento administrativo também faz parte do instrumento administrativo de uma política florestal, as florestas estaduais, as florestas nacionais, como o Serviço Florestal Brasileiro e os serviços estaduais também estão fazendo na política de concessão florestal. Depois desse instrumento administrativo é que entra um instrumento econômico, porque sem dinheiro não tem política. Como é que você vai executar uma política sem um instrumento, com que dinheiro? De diária, de gasolina, de carro, de computador, seja lá do que for. Naquela época era régua T, era prancheta, mapa, gabarito. Então, mas quem que vai fazer isso? Com que dinheiro? Então, da onde vai sair o dinheiro? Quem que vai bancar? Inclusive, na época, essa política fazia parte o fomento. E 95% do dinheiro dos projetos para a execução da política era fundo perdido. É assim que se faz. Ou com incentivo fiscal, ou com renúncia fiscal, ou com dinheiro mesmo, que era o que acontecia. Uma vez submetido o projeto, o dinheiro era colocado na sua conta. Para ter uma ideia,
como funcionava o IBDF, Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal, na época. Durante o meu curso de graduação, eu recebi 2 cursos para elaboração de projeto para acessar aqueles recursos de fundo perdido. E isso é uma política bem concebida. Eu fiz 2 cursos. O primeiro já era mais que suficiente, mas por 2 vezes, em 2 ocasiões, veio gente de Brasília para ensinar a acessar o recurso, como funcionava a política, e ensinar a acessar o recurso. Inclusive, durante a minha graduação, ainda teve o órgão, na época, o IBDF, novamente, que era o responsável, o órgão administrativo, né? Responsável pela política, ele também fez avaliações do sucesso daquela política, como estava acontecendo. A gente estava dando cabeçada direto, porque a gente não tinha conhecimento de plantio, a gente não sabia nada mesmo, ou quase nada, praticamente nada. Né? Então a gente estava. Aí o Golfari publicou um livro sobre potencialidade climática de espécies, né? Tinha um monte de espécies de eucalipto, todo mundo plantava de tudo que era jeito só para obtenção de recurso, e depois deixava aquele plantio lá sem manejo, sem condução, sem coisa nenhuma. Esse era um instrumento econômico, né? Do FISET, que é o Fundo de Investimento Setorial, FISET, que botou dinheiro por vários anos. Por último, um instrumento legal. Por quê? Porque você, indivíduo, você não pode fazer nada, você pode fazer tudo se existe um instrumento legal desde que não existe um instrumento legal que te proíba. Então, como indivíduo, você pode fazer qualquer coisa, a não ser que tenha uma lei te proibindo. Se você é uma pessoa jurídica, é o contrário. Você não pode fazer absolutamente nada se não tiver um instrumento legal que te permita fazer, ceder dinheiro, andar, fazer, atuar. Só com um instrumento legal que todos os outros instrumentos podem vir à baila, né? Podem ser executados. Isso é uma política. Essa política, ela tirou a gente de ser importador de pasta de papel e celulose para ser top de linha. Infelizmente, com a criação do IBAMA, o IBDF desapareceu. Então, se falava em Brasília, juntaram 4 paraplégicos para formar um tetraplégico. Não é verdade, o IBDF não era paraplégico coisa nenhuma. Toda a infraestrutura que você vê hoje do IBAMA, no Brasil inteiro, e ele está presente no Brasil inteiro, era do IBDF. Era para desenvolvimento, era para fomento, para desenvolvimento da atividade florestal. E quando foi criado o IBDF, o IBAMA juntando o IBDF, que é quem era o grande, que era o poderoso, a SUDEVIA, que é a Superintendência para o Desenvolvimento da Avicultura, borracha, que a gente se deu mal, não teve continuidade, a SUDEVIA, a SUDEP, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, e a SEMA. A SUDEVIA e a SUDEP mal ou bem existiam, cumpriam seu papel. A SEMA não era nada, a Secretaria Especial de Meio Ambiente era só uma secretaria, e foi justamente ela que na época ficou uma moda danada da preocupação com o meio ambiente. Tipo essa menina, essa adolescente que fica falando de meio ambiente, virou uma moda danada, e aí toda a parte de desenvolvimento, de fomento foi excluída, virou tudo foi transformado em comando e controle, em fiscalização, em multa, em punição. A política se restringiu a isso, e agora, recentemente, mas muito recentemente, que a gente está com gerações formadas com essa concepção de comando e controle, que é com lei que eu proíbo, que eu permito, que eu faço e que eu aconteço, que é dando uma canetada que eu faço e desfaço, o que vai acontecer no país, não é? A SEMA assumiu, toda a política passou a ter essa cara, e a gente está assim. Por sorte, em função daquela política bem sucedida do FISET, do reflorestamento, nós somos top de linha. Por ações também daquela época, mas muito em função da iniciativa privada, nós temos em floresta natural muita coisa desenvolvida, tanto
no bioma Amazônia quanto no bioma Mata Atlântica. Desculpe, Mata Atlântica não, Mata Atlântica está condenada, porque é proibido tudo, não pode fazer quase nada, só pode lidar com o pobre para ele continuar sendo pobre, você não pode desenvolver. Mas na Amazônia e na Caatinga, nós temos engenheiros florestais atuando e fazendo um bom papel. Infelizmente, esse volume em relação ao potencial do bioma é ridículo. E, infelizmente, o que a gente vê todo ano, e aí não estou me restringindo à Amazônia, estou falando do Brasil inteiro, a gente vem perdendo patrimônio florestal. A gente vai ver isso mais adiante um pouquinho, talvez. Não é nessa disciplina que a gente vê. Mas todos os continentes, todos os países que têm juízo, que têm um mínimo de juízo, estão ampliando, recuperando a sua base florestal. Os grandes responsáveis pela perda de patrimônio florestal, que estão diminuindo os seus ativos, América do Sul e África. Esses dois continentes são responsáveis por quase todo a perda de patrimônio florestal, de cobertura florestal do mundo hoje. Não é? Por quê? Por falta de uma política. Por isso que eu, quando estou vendo notícia, todo ano, quando chega a época da safra, eu não me lamento nem um pouco. Quando o desmatamento aumentou, agora o pico, a Amazônia está pegando fogo, eu não me lamento. Bem feito. Bem feito. Ou cria juízo, ou bota engenheiro florestal para engenheirar. Engenheiro florestal para engenheirar não é pilotando skidder, não é pilotando trator de esteira, não é pilotando harvester, não é fazendo esse tipo de pilotagem. O que o engenheiro florestal precisa fazer é engenheirar. E isso a ferramenta que a gente tem é o computador e a internet. Tá beleza? Então, aqui teve um pequeno equívoco aqui, que é extração e colheita. Não, a extração faz parte da colheita. Eu acho que a pessoa que escreveu isso queria dizer exploração e colheita. Porque existe uma proposta, uma sugestão de que exploração se refira à floresta natural, onde a gente executa o extrativismo, a gente vai lá e pega a árvore que já está madura, e colheita tem a ver com floresta plantada. Eu planto e eu colho. Se fosse assim, aí isso faria sentido. Isso aqui não faz sentido, porque a extração faz parte da colheita e também faz parte da exploração. E transporte florestal. Transporte florestal aqui, a gente vai ver a parte de logística, que as empresas costumam chamar de logística. Logística, então, é a parte de construção de estradas, né, por tipo de estrada, a gente está super desenvolvido nisso também. Construção de estrada e manutenção, construção e manutenção de estradas, e a parte de transporte, tá certo? Para poder manter a indústria abastecida. Enfocando as atividades de planejamento, controle e análise operacional. É isso aí. Nisso aí é que a gente vai centrar força. Não é? Você vai ver que exploração florestal tem a ver com planejamento, mas tem a ver com monitoramento. Exploração florestal tem a ver com planejamento e com monitoramento. E aí é o que eu sempre falo. A coisa é complexa, não é difícil para um leigo. Para um engenheiro florestal não é para ser. É para ser complexa. É para ser complexa, não, ela é complexa. Mas você deve gastar, então, como é muito complexo, lógico, você tem que estar informatizado, senão não vai rolar. Mas metade da sua energia é no planejamento. Veja lá naquela política lá do FISET. A gente nem sabia como fazer para plantio. Sabia dos outros, sabia muito pouco. Mas a gente aprendeu muito fazendo. Então, por mais que você faça uma revisão bibliográfica, por mais que você tenha sido formado com o professor ideal, que o cara era o super fera, não vai adiantar. Vai adiantar para você ter um começo. Mas dificilmente, é impossível que aquilo dê certo. Só vai dar certo se você tiver um bom sistema de monitoramento. Então, exploração florestal também é monitoramento. 50% das fichas eu gasto no planejamento e 50% das fichas eu gasto no meu sistema de monitoramento da minha execução. Eu não posso chegar ao final da safra, ao final da colheita e dizer, não deu. Imagina a quantidade de dinheiro envolvido. Eu não posso chegar ao final e falar, não deu.
Não teve gente suficiente, não teve máquina suficiente, imagina. É demissão sumária, né? Mas ninguém vai fazer isso. Você tem que, no começo, no primeiro dia da sua exploração, você já tem que estar monitorando. Vou abrir um parênteses sobre isso, porque isso é muito importante para você, inclusive, prestar atenção nessa viagem que a gente vai fazer nesse pouco tempo que a gente tem nesse semestre. Esse semestre já curto. Você fez um planejamento para fazer uma exploração e você precisa, eu falei que você precisa de monitorar. Então, tá, beleza. Como é que você vê o monitoramento em geral? Não nas boas empresas. Nas boas empresas, não estou falando das boas empresas, estou falando do monitoramento em geral. Você tem uma avaliação pontual no tempo e no espaço, né? Ou seja, um professor ou um pesquisador, ou com alunos de pós, ou com aluno de graduação, vai lá, fica numa empresa e faz uma avaliação de uma determinada máquina, ou de 2 máquinas, ou de um sistema, e depois faz uma publicação. Essa publicação é muito interessante para quem publica, da academia, e é interessante também para quem quer fazer um projeto. Quero fazer um projeto, eu não sei nada, eu vou ter que mais fazer uma revisão bibliográfica, e tudo que tiverem publicado eu vou levar em consideração. Não posso seguir o pé da letra, mas vou levar em consideração no meu planejamento. Certo você fazer isso? Corretíssimo. Mas, na prática, quando você for executar, a sua equipe é outra, a sua metodologia é outra, o seu equipamento é outro, a sua floresta é outra, a sua topografia é outra, tudo é outro. Então, você não pode confiar naquilo. Aquilo ali é para quanto melhor você fizer, beleza, mas gaste apenas 50% da sua energia, das suas fichas no seu planejamento. Os outros 50% é no monitoramento. Monitoramento de quê? De tudo e de todas as equipes, o tempo todo, todos os dias. Claro que esse monitoramento de tudo, de todas as equipes, de todos os dias que a gente vai ver lá na frente, ele não é de jeito nenhum, nem próximo daquilo que um pesquisador faria. Um estudante de pós-graduação faria. Não pode. O monitoramento ele não pode custar caro, ele não pode custar nada, ele tem que custar perto de zero, né? E ele também não pode dar trabalho. O monitoramento não pode dar trabalho para as equipes. E, em geral, no caso de floresta plantada, a gente tem cada vez equipes menores, cada vez máquinas mais poderosas, né? No caso de floresta natural, não. Já chegou perto do topo. Quanto mais você fizer, quanto mais produtos você quiser explorar, mais gente você vai ter que contratar. Por causa da exploração seletiva, tem que estar dentro do mato mesmo. Então, como é que você tem uma exploração, de repente, de 3, 4, 5 produtos numa floresta natural, ou pode até ter isso numa floresta plantada também, como é que você vai ter equipes distintas com um nível de conhecimento relativamente baixo e você vai querer dar um software para ele pilotar? Em floresta plantada tem. Um operador de harvester, ele tem um relatório automatizado sendo monitorado o tempo inteiro. Mas em floresta natural, não. É um peão, uma prancheta e uma ficha de campo. Então, o que você faz nesse caso, o que você precisa fazer é a hora que começou e a hora que acabou. Isso ele sabe fazer. Onde é que ele estava? Qual é a motosserra que ele estava usando? Ou então, quem é ele? Né? Quem é o responsável pela equipe? Então, informações que ele pode preencher com facilidade, ele não tem que medir nada, quem vai medir é o computador depois. Tendo a produção, a forma de obter a produção, seja em abertura de picado, onde você começou, onde você terminou. O resto, o computador que faz a conta. Qual foi o número da água que você abateu? O resto, o computador que faz a conta. E tendo a hora que começou, a hora que acabou, mas se ele tiver só a hora que começou, a hora que acabou, eu não vou poder ter aquele gráfico que parou para ir no banheiro, parou para comer, beber água, parou para... Não vai. Isso você vai ter que abrir mão. Mas você vai ter que ter aquela equipe ali, naquele dia, começou a tal hora, terminou a tal hora, opa, eu já tenho o denominador da produtividade. Produtividade não é produção por tempo, então já tenho o denominador da produtividade. Agora eu tenho que obter o numerador da minha produtividade. E aí é no preenchimento do formulário de forma simples que eu vou poder obter automaticamente. Esse sistema tem que ser automatizado. Por isso que eu falei, 50%
no planejamento e 50% no sistema de monitoramento, tá certo? E na verdade, isso é muito pesado dentro da exploração florestal. O monitoramento. A gente vai tomar conhecimento, intimidade com um monte de índices. Um monte. E aí, essa é a questão. Os relatórios, da mesma forma que cada equipe tem que ser monitorada o tempo inteiro, e todas as equipes, em toda atividade, todo dia chega formulário para ser digitado. Esses formulários têm que ser digitados num sistema informatizado e todo dia também o capataz, o chefe da equipe já tem que ter esses relatórios. Os relatórios, como é que está a situação até então. Imagina, você foi... vou abrir um parênteses aqui. A minha experiência profissional foi toda... 29 anos, foi toda voltada para... Até entrar para a universidade, foi 29 anos voltada para a floresta natural. Todos os exemplos que eu der, ou quase todos, vão ser de floresta natural, especificamente a Amazônia. Eventualmente, eu posso dar algum outro exemplo, mas a maioria dos exemplos que eu for citar sempre vai ser de Amazônia, porque foi onde eu pilotei, onde eu trabalhei profissionalmente. Então, não tem como... É natural eu fazer isso. Bom, então, o que eu estava dizendo sobre a questão da produtividade, do controle da produtividade, da produção do peão por cada equipe, sim. Imagine, numa floresta plantada ou numa floresta natural, que são sempre áreas muito grandes, imagine você como capataz ou como gerente de campo, seja lá qual for o nome que a empresa determina, você senta numa picape, pega uma estrada, tem mapa para tudo que é lado, você tem um mapa, sim, você tem um mapa, vários mapas. A maior empresa, a empresa que explora anualmente a maior área, que é a Preciosude, ela explora 10 mil hectares por ano. Olha só, mas se ela trabalha com 10 mil hectares por ano, se ela explora 10 mil hectares por ano, ela deve trabalhar uns 30 mil hectares por ano. Por quê? Porque em 10 mil hectares ela está fazendo o censo florestal, o mapeamento. Em 10 mil hectares ela está construindo estrada e pátio. Em 10 mil hectares ela está fazendo exploração. Fora, em 10 mil hectares ela está fazendo monitoramento da exploração. Redução de impacto, avaliação da floresta remanescente. Imagina uma empresa desse tamanho. E você é o responsável. Você é o engenheiro florestal, responsável técnico pela empresa. Você vai numa picape, sentar na picape com o seu GPS, de repente seu telefone celular, se pegar celular lá, você vai para que lado? Tem mato por tudo que é lado, por dois lados. Você vai ver estrada de chão. Estrada de chão com mato por dois lados. Você vai para onde? Você vai ficar entrando, você vai descer da picape aonde? Você vai lá entrar no mato, pegar um terçado, vou chamar um peão. Não, terçado, não sei pilotar direito, não sei nem afiar terçado, vou contratar um peão para isso. Vou dar emprego para o peão. Peão, pega o terçado, eu quero ir por ali. Aí você vai no GPS. Para quê? Para ver se você pega alguém fazendo alguma coisa errada, alguém fazendo gazeta, deixando de trabalhar, trabalhando mal, cometendo algum vacilo de proteção, de proteção individual, está sem equipamento, não está com equipamento adequado, você vai fazer isso? Não. Nem em floresta plantada, nem em floresta natural. O que você tem que fazer é todo dia pegar os relatórios. E esses relatórios, ao contrário do que muitas vezes eu peguei aluno respondendo, eu faço uma pergunta, ele não sabe a resposta, ou ele até sabe, mas ele nem para pensar na resposta e sai escrevendo. Sai escrevendo papel lá para eu ler. Eu não quero ler isso. Por isso, nas minhas provas, eu evito ao máximo pergunta conceitual. Eu quero saber se você sabe fazer conta. E é essa a questão. Aqueles relatórios de todo dia, de todas as equipes, tem que passar pelo técnico florestal, pelo chefe de equipe, pelo coordenador, até serem digitados por uma digitadora qualquer, por uma equipe de digitação, dependendo do tamanho da empresa, eles têm que ser traduzidos. Eles têm que ser transformados. Aquela informação tem que ser transformada em gráficos e índices. Aquele relatório, ao contrário do que a gente imagina, aquele relatório ele tem que ser o menor possível. Gráficos, índices, tabelas com índices, por equipe, por atividade, tabela com índice e gráfico. Agora, o que adianta você estar lá um DO, se você não sabe o que é uma disponibilidade operacional? O que adianta lá um TU, um gráfico de TU,
se você não sabe o que é uma taxa de utilização? Como é que é a conta que tem que ser feita? O computador faz automaticamente, mas você tem que saber o que ele está dizendo. Porque se você não souber e a produtividade, a produção está baixa, ou a produtividade está baixa, você tem que olhar lá para a taxa de utilização e para a disponibilidade operacional. Mas se você não souber o que aquilo significa, você não vai saber qual que é a tua prioridade. Tá certo? É o que a gente vai ver no curso. Tá certo? Então você vai olhar lá, comparar uma equipe com outra, uma atividade com outra, para você saber qual é a tua prioridade e você saber o que você vai fazer naquele dia. É só olhar lá, conhecer o método, conhecer os índices, olhar lá os relatórios, da mesma forma que é processado todo dia, digitado todo dia, recolhido todo dia, monitorado todo dia. Relatórios têm que ser analisados todo dia também. A gente vai ver lá, a gente vai ver também aqueles conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. São conceitos, a gente vai ver um monte de conceito e a gente vai ter que dominar isso. Tem que dominar isso para a gente poder falar a mesma língua. Não adianta eu falar, eu vou ser muito exigente com isso. Quer dizer, na aula presencial eu era exigente, aqui eu não vou ter como ser. E isso é um problema para você. E como eu não vou poder estar puxando a tua orelha, talvez você mantenha vícios que provavelmente você tem. Provavelmente, se você é um aluno normal, você tem um monte de vícios que a gente carrega. E eu vou tentar combater isso, mas se você não se esforçar, se você só fizer page down no material que eu vou disponibilizar lá, olhar lá, e depois na hora da prova você vai lá, faz um esforço concentrado, você vai ter aproveitado o pouco que eu posso te oferecer. Vou falar novamente, a minha formação é toda de floresta natural, e a demanda dos egressos, embora eu não possa confirmar isso, é só o tempo que eu tenho de rural, o que eu imagino, o que eu tenho visto, mas eu não tenho um número para mostrar. Mas a demanda de egressos da rural é toda para floresta plantada. Inclusive, eu já estou no meu último semestre, eu vou dar aula agora pela última vez, essa é a última turma. Se você, considerando que a aula não é presencial, eu não vou poder estar nos exercícios, eu gostava muito dos exercícios, das aulas práticas com exercício de computador. Eu vou tentar fazer isso, mas vai ser de longe. Considerando que eu também já não tenho esse perfil de floresta plantada, que é o perfil que o setor demanda do egresso da rural, se você deve pensar, bom, já é tudo educação online, o cara já não é da área de floresta plantada, ele ainda vai dar, usando essas tecnologias que ele mal pilota, de repente eu posso, se eu puder, eu devo trancar a disciplina e fazer com professor específico daquilo que a universidade está sendo demandada, que é a floresta plantada. Pensa bem sobre esse assunto, tá beleza? E também você pode trancar e continuar assistindo, nada impede, né? Então vamos lá para o próximo. Aqui, ó. Então, aí a ementa, planejamento da exploração e transporte florestal, barra pesada. Exploração e transporte, colheita e transporte, tudo. Podia ser só isso aqui. Não, mas aí tá, vamos tratar dos sistemas de exploração e transporte florestal. Beleza. Estradas florestais. Estradas florestais era para ser uma disciplina completa. Eu fiz um curso do Serviço Florestal Brasileiro. Em falar nisso, eu esqueci. Em termos de política florestal, a gente ficou um tempão acéfalo e de alguns anos para cá a gente tem o Serviço Florestal Brasileiro e órgãos de política florestal nos estados. Não é só de comando e controle, nós também temos órgãos de política florestal nos estados, principalmente nos estados do norte. Mas ainda está engateando em termos de política florestal mesmo, de fomento, de desenvolvimento, ainda são muito contaminados, no meu entender, na minha opinião, sobre a questão de comando e controle. Como? Você trabalha com madeira, se é plantado, você lida com deserto verde. Se é natural, você é um madeireiro, desmatador, ainda existe muito isso. E aí a rapaziada acaba vestindo essa carapuça e se preocupando muito mais em mostrar fiscalização, controle, comando e controle, do que desenvolvimento florestal mesmo.
Então, tá lá. Aí, corte de árvore. Pô, não tá em vermelho aqui, eu que botei vermelho. Pô, corte de árvore, claro, já faz uma exploração. Se você está falando de sistema de exploração e planejamento de exploração e transporte, claro que não precisa falar de corte de árvore. Tampouco de colheita florestal. Se você falar de exploração florestal e colheita florestal, tudo bem. Aqui você estaria falando de natural e aqui você estaria falando de floresta plantada. Deveria. Até tem um autor, que a gente vai ver lá na frente, que sugere esse tipo de divisão. Para separar logo floresta plantada e floresta natural, que são coisas completamente distintas. O sistema é completamente distinto, tudo é completamente distinto. Só que, se você for pegar na sonomativa 06 de 2005, do IBAMA, que trata da exploração de floresta natural da Amazônia, ele usa lá a expressão colheita florestal para a Amazônia. E tá lá, o pior é que nem se faz isso, não se faz uma justificativa de um texto, de uma norma, na norma. Se faz a norma, pronto. A justificativa é depois, numa apresentação, mas está lá. Estamos usando o texto, está lá escrito lá, estamos usando a expressão colheita, porque está mais condizente com a exploração sustentável. Olha só. Olha só que vacilo. Olha só. Eu já sou de outro time completamente diferente. Eu sou do time de explorar o que tem que ser explorado, explorar monitorando a população remanescente, explorar monitorando as atividades, as pessoas, não é? Mas explorar o máximo possível dentro da resiliência do sistema, porque se isso acontecer, a floresta, além de ser viável, que ela já é, mas ela vai passar a ser competitiva. E quando a floresta passa a se tornar competitiva, a gente não vai ter que ficar correndo atrás do rabo, o cachorro correndo atrás do rabo, se lamentando de desmatamento. O que a gente tem que fazer é a floresta ser mais produtiva. Não é? Então, mudar o nome não tem nada a ver, é equívoco. É uma bandeira, é um sinal de que está sendo contaminado por essa coisa que virou, desde que o IBDF desapareceu, o IBAMA, a SEMA assumiu o IBAMA e o Serviço Florestal ainda não deu o ar da graça. Está dando, mas está indo devagar. Então, equipamentos florestais nós vamos ver, nós não vamos ver ao vivo, porque eles estão longe. Né? No futuro, para aqueles que trancarem esse e fizerem no futuro, vão ver, provavelmente, nesse convênio que a universidade está fazendo e vai ceder parte da sua área para iniciativa privada plantar e colher. Aí vai ver. Nós vamos ver via vídeo. Eu vou disponibilizar um monte de vídeo para você ver, você saber o que é um FERA, você poder ver um equipamento e já reconhecer. E isso você tem que fazer, inclusive isso eu vou pedir na prova. Eu vou mostrar uma figura lá, você vai dizer que equipamento é aquele e para que ele serve. E quais são as variações. Tem muita variação com esteira, sem esteira, você tem que saber. Isso você tem que saber. Aí, transporte primário. O transporte primário é aquele primeiro transporte, ou seja, da área de abate até a beira da estrada. Esse é o transporte primário. Né? O arraste, que é transporte primário. O arraste é o transporte primário. Aí, cabo aéreo. Opa, mas esse aqui, cabo aéreo também é uma forma de transporte primário. Por que ele botou essas três coisas? Não precisava botar nada disso. Já está em exploração ou já está em colheita. Mas tudo bem, a gente estava querendo enfatizar. Carregamento e descarregamento da madeira, beleza, tem a ver com logística e transporte principal. A gente está chamando de transporte principal, provavelmente o transporte secundário, que é logística, que é o transporte em estrada. Aí vai a ementa. Exploração florestal de baixo impacto. Isso aqui é a continuidade da ementa. Exploração florestal de baixo impacto. Tá vendo? Isso aí é uma outra expressão que a gente tem que tomar cuidado. Por que baixo impacto? Qualquer exploração feita por engenheiro florestal com técnica, é claro que ele vai ter o máximo de cuidado possível. Corte de cipó com antecedência, queda direcionada, para diminuir o prejuízo na floresta e nos equipamentos. Então, chama de baixo impacto, de impacto reduzido, de precisão, essas coisas são só manejo florestal ou exploração florestal mesmo. Só que isso aqui, no que ele está dizendo de exploração florestal de baixo impacto, ele está querendo dizer a exploração em floresta natural. Então, quer dizer que o que ele estava dizendo antes, tudo era floresta plantada. E aqui é exploração em floresta natural. Pô, são universos completamente distintos, é impossível. Deixa eu dizer uma coisa. O diretor da Klabin, no encontro que teve recentemente, uns 2 anos atrás, 3, fez uma conta de que ele disse assim, nós fizemos um estudo
nos cursos de engenharia florestal, nas escolas de engenharia florestal. E nós observamos que na parte de exploração, colheita, logística, que é transporte, estrada, construção e manutenção, essa parte é responsável por 50% a 60% do custo da madeira colocada no pátio da serraria. No pátio da indústria, desculpa, no pátio da indústria. 50%, no caso ali, eles nem trabalham com serraria, eles trabalham com celulose. Então, a exploração e logística, entenda logística, como transporte, estrada, construção e transporte, é responsável por 50% a 60% do custo. E, no entanto, fizemos um estudo das grades curriculares e essa parte, somando tudo, entre optativa, obrigatória, era menos de 2% do tempo na formação, tá certo? No tempo da formação do engenheiro. Opa, uma coisa que custa vai influenciar em 50% a 60% no custo. E a instituição gasta menos de 2% na formação, 2% do tempo, né? Algo está errado. E aí é o que a gente vai ver nessa ementa aqui. Quer que coloque tudo numa disciplina que era de 60 horas, agora a gente nem sabe direito como é que vai ser. Né? Ou seja, nós temos uma tarefa hercúlea para nós todos, sou eu não, porque eu já sou limitado, eu já vou mostrar aqui meus gráficos de avaliação. Nós temos uma tarefa, você tem uma tarefa hercúlea, porque eu já estou formado e estou me aposentando. Você tem uma tarefa hercúlea porque você não pode deixar de entender sobre isso. Mas eu não vou trabalhar com exploração florestal. Também não vou trabalhar com colheita florestal. Não vou trabalhar com essa parte. Nem floresta natural, nem floresta plantada. Tudo bem. Mas você pode, de repente, ter um alto cargo em Brasília, ou no Estado, na SEMA, seja lá qual for, você pode ter um cargo de tomador de decisão. E vai ser lamentável você não bater no teu peito e dizer assim, eu sou engenheiro florestal, eu sei do que se trata, eu sei do preconceito em cima, e eu sei que a gente não vai mudar. A gente vai continuar a América do Sul e a África fazendo esse papelão com relação ao recurso florestal. Enquanto isso, a gente não pode explorar nem fauna e a gente importa. A gente importa. A Europa produz carne de caça, o Canadá produz carne de caça, os Estados Unidos produz carne de caça, a caça é regulamentada, produz dinheiro para quem cuida do recurso. Aqui a gente proíbe tudo, e a mesma ou proíbe quase tudo, na prática proíbe tudo, e a mesma coisa que não proíbe nada porque nós somos responsáveis por 10% do tráfico de animal silvestre. Ou seja, falta engenheiro florestal para cuidar disso. Então, exploração, se você fosse pensar, já que está falando nessa disciplina, nesse nome, exploração e colheita, que está até equivocado, que é extração e colheita, extração é uma parte da exploração, mas vamos chamar de exploração e colheita. Quando você fala assim, produtos florestais não madeireiros, aí você chutou o pau da barraca. Porque produtos florestais não madeireiros, o que a gente chama, que eu prefiro chamar de uso múltiplo de floresta, é a exploração de um monte de outros recursos que a floresta disponibiliza. E cada um deles tem um sistema de exploração. E produtos florestais não madeireiros ou uso múltiplo de floresta não é catar um monte de coisa no mato. Você vai catar, claro, se você é um caboclo que mora lá no estuário do Amazonas, você colhe o açaí, colhe a madeira também para fazer tua jangada, para construir tua casa, derruba uma palmeira para fazer a cobertura da tua casa, você explora alguns recursos ali, tudo bem. Você pode dizer que aquele cara faz uso múltiplo da floresta dele, ele nem sabe o que é isso, mas ele faz. O cara que mora no mato, ele faz o zumbu da floresta dele. Mas você, responsável por uma empresa, como engenheiro florestal, como engenheira florestal, catar várias coisas, vários recursos da floresta e dizer que você está fazendo uso múltiplo, não está, não. Não está, não. Você está enganando o leigo. Por quê? Se a gente tem uma biodiversidade, no caso de floresta natural, se a gente tem uma diversidade absurda, e a gente tem níveis de agregação de valor também enormes, como que você vai escolher 3 ou 4? Da onde você tirou isso da cabeça? De quem? Qual o ser vivente que é iluminado e que ele sabe quais os produtos que você vai... Não, conversa fiada. Isso também é computacional. Essa decisão é computacional. Essa decisão tem a ver com banco de dados relacionais, essa tem a ver com informação acumulada, organização de informação, essa decisão tem a ver com matemática financeira, essa decisão tem a ver com ranqueamento.
de alternativas, desenvolvimento de sistemas e depois desenvolvimento junto, desenvolvimento de sistema, fazendo parte do desenvolvimento do sistema, o desenvolvimento de monitoramento de sistemas. Tá, beleza? Aí a parte de análise de produtividade, esse aqui é direto, não só de produtividade, nós vamos trabalhar com vários índices, que é justamente isso. Eu não sei disso, nunca sei, mas não tenho medo. Nunca explorei isso aqui, mas não tenho medo. Por quê? Porque eu sou engenheiro florestal. Eu vou gastar parte da minha energia no planejamento, fazendo revisão sobre aquele determinado recurso, aquela determinada floresta, seja uma floresta de eucalipto, de pino, vou fazer uma revisão naquela, de preferência naquela área, com aquela mesma floresta, aquela mesma área, com aqueles mesmos produtos, com a mesma finalidade, vou fazer uma revisão, vou fazer o meu planejamento, mas vou gastar metade das minhas fichas no meu sistema de monitoramento. E aí, no segundo dia, eu já sei o que dizer, e depois de uma semana, eu já sei o que dizer bem. Já sei o que dizer bem. E daqui a pouco eu vou ser o cara. Eu vou poder dizer muito sobre aquele recurso que eu estou explorando. De outros, não, mas daquele que eu estou explorando, com a minha equipe, com o meu equipamento, né? Eu vou estar sabendo que, com a minha metodologia, eu vou estar sabendo o que fazer e mais, vou estar podendo estabelecer as minhas prioridades. Ou seja, eu vou estar engenheirando, eu vou estar sendo um engenheiro florestal, uma engenheira florestal, tá certo? Então, ergonomia, puxa vida, antigamente a gente nem tratava disso na parte de exploração florestal. Na Amazônia, então, caramba, cara, ergonomia, isso é coisa de fresco. Ergonomia é higiene, banheiro, higiene pessoal, higiene coletiva. Era coisa, o cara tá no mato, ninguém falava e batia no peito. O cara que tá no mato, o cara tem que estar disposto a tudo. Eu não estou dizendo que você não tenha que estar disposto, mas com ignorância, é o ignorante que vai nivelar, você vai nivelar por baixo, você se formou numa instituição de nível superior, você vai dar o ar da graça, deixando ele nivelar, ou é você que vai nivelar? Em termos de ergonomia, otimizando. Porque se você otimizou mesmo, não tem ninguém dispensável numa equipe. Ninguém. Se está dispensável, para começar, ou ele ou você. Você é dispensável, então. Bota o engenheiro florestal no seu lugar. Ninguém é dispensável em nenhuma equipe. E se alguém se machuca, se alguém tem problema de coluna, se alguém pega alguma doença, se alguém se acontece alguma coisa com alguém de alguma equipe, você perdeu aquela equipe. Então, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, primeiros socorros, cursos, o tempo todo, e o monitoramento disso também o tempo todo. Então, ergonomia, a gente vai tratar disso também. Você soube, em algum lugar, você soube que a cada hora de aula você tinha direito a 10 minutos de descanso. Quem estabeleceu isso? Quem falou? Por quê? E será que os 10 minutos para você, depende dos 10 minutos para o outro, também é a mesma coisa para o outro? Dependendo da atividade, né? Um senhor que trabalha com motosserra, a gente vai ver um gráfico lá que quanto mais velho o cara, menos acidente ele provoca. Quanto mais novo o cara, mais afoito, mais acidente ele provoca. Então, você quer o cara mais velho. Só que o cara mais velho, com mais de 50 anos, ele também não aguenta muito tranco também, não. Não dá para você espremer ele, que ele, embora bote todos nós no bolso, todos nós juntos no bolso, porque o cara é da área, né? Mas ele também não dá para você espremer ele até você perde o cara. Você tem um problema de lesão, de alguma coisa assim. Então, ele tem que descansar depois de um determinado tempo. Que tempo? Como é que você mede o esforço dele? Como é que você define quanto tempo que ele vai descansar? De quanto em quanto tempo? Como é que eu monitoro isso? E, novamente, você pode ter uma academia, um profissional de academia, um profissional de nutrição, um engenheiro... Pode ter isso. Tudo isso bem legal mesmo. Você ter isso. Só que a vida como ela é, no mato, em floresta plantada, é outro assunto. Das grandes empresas de floresta plantada é outro assunto. Mas em floresta natural, no mato é no mato. Você vai ter um técnico agrícola, um técnico florestal, dependendo da empresa que você estiver trabalhando, que já vai ser muito bom. Então, da mesma forma que aquele sistema de monitoramento que a gente vai ver, ele é rústico, para ser adequado à realidade, essa parte também de ergonomia e segurança no trabalho também tem que ser rústica e adequada. É você não, o teu técnico florestal, o teu técnico agrícola também vai utilizar índices que a gente vai ver,
quais são os índices, como é que é o monitoramento, planejamento e monitoramento, para que eu tenha, que eu cuide dele, ou ele se cuide, eu monitore, e eu também o alimente. Também. No meu primeiro emprego, a gente pegava picape e ia para a beira do rio, para o porto, para comprar farinha, comprar essas coisas assim, jabá, óleo, aquela coisa que a peãozada comia. Não, não é assim não. Você vai aprender também como calcular. Como calcular a lista de compras. O que você vai comprar? O que você vai dar de comida para ele estar de acordo com a atividade dele, ele está adequadamente alimentado. Tá certo? Aí aqui abastecimento industrial e logística está se repetindo, já é redundante. Tá beleza? Abastecimento industrial e logística é a mesma coisa. Para a rapaziada da exploração florestal em floresta plantada. E aí tá. Então, como é que a gente vai tratar? A gente vai fazer o conteúdo programático. Aí vamos fazer uma introdução, onde vai lidar com definições, com as restrições ambientais, com as restrições técnicas. Vamos passar batido, você já viu, que a gente tem um monte de coisa para tratar. E se a gente ficar perdendo tempo com isso aqui, a gente não vai ter tempo para tratar daquilo que é importante. É claro que videoaula é legal que eu posso gravar o que eu quiser e você que se vire para ler e para estudar. Também tem essa vantagem. Aí, colheita e exploração, atividades, máquinas e equipamentos, dimensionamento de equipes e sistemas de exploração. Depois vai ver monitoramento de sistema de exploração. Capacitação de equipe, produtividade, custo operacional e custo de produção, eficácia, eficiência e efetividade, disponibilidade operacional e taxa de utilização, que são os principais índices que a gente lida. Ainda de ergonomia e segurança no trabalho, nós vamos ver segurança individual e segurança coletiva, equipamento de proteção individual, monitoramento do trabalho e trabalho e descanso. Em transporte florestal, eixos e rodagens, capacidade máxima de tração, você dimensiona. Uma coisa que a gente está... eu sempre achava que era normal, na chuva, o caminhão não sobe. O caminhão que está trazendo a peãozada ou que está arrastando, trazendo madeira, não sobe. Manda lá o trator para puxar. Manda lá a peãozada que trabalhou o dia inteiro, está lá sentada no pau de arara, lá, esperando o caminhão, o trator ir lá buscar. Puxa esse, depois puxa aquele para subir aquela ladeira. Isso é errado. Isso é falta de engenharia florestal, falta de engenheiro. Demite o engenheiro. Você vai aprender a dimensionar a estrada. Você vai aprender a dimensionar a rampa. Você vai aprender a calcular, em função do equipamento de transporte, qual é a rampa que ele é capaz de subir. E você vai decidir, eu quero que ele suba só na chuva, ou eu quero que ele suba só na época da seca, que é o caso no norte. Não, eu quero que ele suba na chuva e na seca, que é o caso de floresta plantada. Então você vai dimensionar a rampa, você vai dimensionar raio de curva, você vai dimensionar a tua rede viária de exploração. Né? Isso você tem que fazer, engenheira, isso você tem que fazer. E não achar que é normal também. De novo, ninguém acha que é normal isso. Atolar, não dá para passar, não dá para subir. Não é, não. Isso é erro de projeto. É erro do engenheiro. Claro que, como você está vendo, o volume de informação é monstruoso e a gente vai passar... Eu me dou a obrigação de selecionar aquilo que é importante para você sair. Você vai ver em sistema de monitoramento coisas que meus ex-alunos, vários ex-alunos, vêm e conversam comigo, professor, nossa, tem a empresa tal, ela está usando um sistema que é absurdo. Tem empresa que tem máquina que é autônoma. Você passa o vídeo, você vai ver vídeo, eu vou distribuir. Passa a máquina, cadê a boleia? Não tem nem boleia. É tudo computadorizado. Se ela tem alguma dúvida naquilo que ela está fazendo, o engenheiro responsável recebe um WhatsApp, não é pelo WhatsApp, mas recebe um comunicado, ele vê visualmente qual é o problema que ela tem, ele ensina ela, ajuda ela a tomar a decisão, e aí vai embora. Ela segue. Isso aí, então, você vai ver isso. Mas o que eu vou te ensinar aqui, o que eu vou priorizar, você saber os conceitos das coisas. O conceito da coisa. Aí, se a gente der um software que já faz tudo, beleza, está dispensado. Eu não tenho nem como fazer, nem tenho esse software. Né? Eu sei de alguns, alguns que tem aluno que me mostra, né? Professor, olha só. Mas eu continuo, em função do tempo que eu tenho, selecionando aquilo que é importante para você ter como conceito, que aí, seja lá onde for que você for trabalhar, não é? Você levar algum tempo para se ambientar,
né? E aí poder logo engenheirar, né? Saber do que ele está falando. Quando ele falar o nome, você saber, a gente usa software tal, não conheço. Essas empresas, em geral não, elas sempre. Quando tem uma coisa específica, é claro que ela não quer que você chegue lá sabendo. Ela vai te capacitar para aquele software lá. Você já sabe o conceito, então você já vai estar bem, você não vai estar no sal, não. Então, dimensionamento de veículo, né? Veículo de transporte, composição de veículo de carga, dimensionamento de frota. Depois, estradas florestais ainda. Planejamento e dimensionamento da rede viária, balanço hídrico e solos, limitações de rampa, estradas principais e secundárias, estradas permanentes e temporárias, DOI, que é densidade ótima, separação ótima e distância média de arrasto, boas práticas nas construções de estradas. Aí depois abastecimento industrial, que a gente já viu tudo isso, está aqui só porque está lá na ementa. Então a gente vai ver de logística e logística reversa, saber do que se trata. Tá beleza? Aí, olha só, a primeira parte da disciplina, a gente vai ver a apresentação da disciplina, que é o que a gente está fazendo agora, para você saber o que te aguarda, calibragem, definições, produtividade, custo de produção e custo operacional, atividades, máquinas e equipamentos, sistemas de exploração. Na segunda parte, a gente vai ver monitoramento de sistema de exploração, ergonomia e segurança, transporte florestal, estradas e logística. Está certo? Dentro de logística reversa. A bibliografia recomendada. Então, Guia Prático de Operações de Colheita de Madeira. Isso aqui é um livro do Robert. Você já deve ter ouvido falar do Robert, né, que é aquele que faz aquele Brasil Norte-Sul, que faz aquela excursão de 40 dias, de 30, 40 dias com a turma. Se você já fez, beleza, você sabe o que eu estou falando. Se você não fez e puder fazer, dou maior força para você não perder a oportunidade. E ele fez um livro, que é um livro fininho, tem lá no Nidiflor, que eu dei para o Nidiflor, tem um volume lá no Nidiflor. É um livro mais estreito, mas tem um resumão tudo do sistema de exploração ou de colheita em floresta plantada. Você deve ir lá, olhar esse livro, comprar, se você puder, né? E ler ele. Pô, ele vai ser muito melhor do que eu em floresta plantada, não tenha dúvida disso. É uma leitura praticamente obrigatória. Colheita Florestal de Viçosa, do Carlos Cardoso Machado, também é um outro. Um livro mais grosso, só de colheita florestal. Ele já é um livro mais aprofundado, mais detalhado, que é outro livro. Se você for trabalhar em floresta plantada, esse é obrigatório. E esse é também do Carlos Cardoso Machado, de Viçosa, que é um papa lá de Viçosa, né? Sobre transporte rodoviário e florestal. Tá certo? Essas três coisas aqui. Esses três livros aqui, eu tenho que dar nessa disciplina dividindo com aqueles outros assuntos. Então, seria melhor você ter o livro e ler o livro. Engenharia de estradas de baixo volume de tráfego, isso é muito legal, que são três caras lá do Serviço Florestal, no caso, autores são dois, mas do Serviço Florestal americano, que através de convênio com o Serviço Florestal brasileiro, traduziram o manual deles, eles dão assistência a toda a América Latina, né, a todos os pobres, sem juízo, e o material é muito legal, mesmo. É claro que é um curso, é uma disciplina, deveria ser uma disciplina, né, de 60 horas, eu vou gastar muito menos que isso, eu vou ter que pensar o que eu acho que é fundamental de você saber, mas isso aí você acessa via internet. Você tem um manual e vale a pena você ler mesmo, você lê. É muito bem ilustrado, é muito legal. Nós temos, com exceção de floresta plantada, nós temos muito pouca tradição, né? Como eu falei, como exemplo. Atolou. Não está subindo, manda o trator lá para puxar. Isso não tem a ver com engenharia florestal, não. Ainda, esse daqui é um classicão, é o que revolucionou, eu digo, né? De 74, revolucionou a exploração em floresta de terra firme. A gente nem sonhava em fazer isso na Amazônia, né? Nem achava que era viável. Foi um projeto do Prodepef, desse daqui, da Sudã, capitaneado por uma mulher chamada Clara Pandolfo, uma mulher excepcional, que publicou em 78, provando o que todo mundo questionava: 90% da madeira saía da várzea, terra firme só como subsídio para a área a ser desmatada,
área a ser desmatada para implantação de boi ou de outra cultura, principalmente de pasto, né? E aí aquele subsídio que era da Sudam também, incentivo fiscal, o cara pegava aquele dinheiro, explorava madeira, desmatamento para tudo que é lado, e aí subsidiava a exploração em terra firme. Fora isso, todo mundo dizia que era inviável, e foi esse o primeiro trabalho, Hermínio Pascoal Costa Filho, que infelizmente já foi embora, já pediu as contas, já saiu fora, já está noutra, que publicou. É um livro que vai... Esses dois aqui são classicões, assim, eu gosto de ter, e eu acho que você deveria dar uma folheada na biblioteca. Custo-benefícios financeiros. Se esses daqui estão falando de floresta plantada, de colheita, esses daqui estão falando de floresta natural. Esse custo-benefício financeiro da exploração florestal de impacto reduzido, em comparação à exploração florestal convencional da Amazônia, de 2006, é feito pelo FFT, Fundação Floresta Tropical, hoje é Instituto Floresta Tropical. O ZAID aqui também, o Serviço Florestal Econômico Americano. Foi muito legal, isso foi feito lá no Pará. Se você tiver oportunidade e dinheiro, entra no site lá e pode fazer um curso direto lá, você faz um curso prático. Ali tem curso para mateiro, curso para operador de máquina, curso para engenheiro florestal de campo, engenheiro florestal tomador de decisão, em tudo que se refere à floresta natural. Censo, tudo. Aí é prática mesmo, você vai ficar 2 semanas lá imerso na fazenda Cauaxi e vale muito a pena. Esse foi o resultado. Isso aqui o de interessante desse livro aqui, com relação a esse aqui, que esse daqui foi feito com técnica. Só que esse daqui, ele deu um salto de qualidade muito grande. Quer dizer, não tão grande assim, porque todo mundo pensa que foram esses daqui que inventaram o censo florestal. Não foram. A gente pensa que foram esses daqui que inventaram a unidade de trabalho 100 hectares. Não foram. Aqui já se fazia censo. Já se fazia unidade, já se utilizava unidade de trabalho de 100 hectares, mas que é a unidade de trabalho padrão da Amazônia, não é obrigatório, mas é padrão. Mas esse daqui teve um monte de evolução. Esse aqui teve um monte de evolução em relação a isso. O básico foi esse aqui, mas esse aqui evoluiu muito. Hoje, inclusive, eles lá na Cauaxi, eles usam o Access, né, um banco de dados relacionais, para tomada de decisão de manejo. Tá? Eles trabalham só com madeira, até onde eu sei, trabalham só com madeira, não trabalham com outros produtos. Só se mudou. Mas são cursos que você puder fazer presencialmente, puder ficar enfurnado lá, é caro. Entra na página lá do IFT, do Instituto Floresta Tropical, e dá uma olhada lá nos cursos, em prazo, etc. Diretrizes técnicas aqui é do César Sabogal, e ele trabalhou um pouco no Serviço Florestal Brasileiro com floresta natural. Então é um livrão bem legal mesmo, para você ter como livro de bolso, vamos dizer assim, quando você vai fazer aquele primeiro planejamento. E aí tem todas aquelas atividades, são atividades bem distintas, né, da exploração, né? Manejo de floresta natural, basicamente exploração. Manejo de floresta plantada, não. Exploração é uma coisa, manejo é outra. Exploração é em função do manejo. Mas de floresta natural, não. Quando fala manejo de floresta natural, é basicamente exploração. Exploração e monitoramento. Ninguém faz trato silvicultural. O único trato silvicultural que se faz, quando se faz, em floresta natural, na Amazônia, é corte de cipó prévio à exploração. Ninguém é maluco de fazer, só com alguém bancando o Estado, alguém bancando a fundo perdido a pesquisa. Aí sim, a nível experimental, o nego faz um monte de coisa. Mas trato silvicultural, a gente nem vai entrar nesse detalhe, porque é mais complexo, mas não se faz. Não se faz e não se recomenda fazer. Né? Quem recomendar tem que mostrar custo. Custo-benefício. Tem que entrar na parte de custo-benefício. Senão, não faça. Vai jogar dinheiro fora. Inclusive, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Manejo de precisão em florestas tropicais, aí usou essa expressão aqui, manejo de precisão, mas é porque, por causa da agricultura de precisão, a Embrapa, o Evaldo Figueiredo, né, o Evandro Figueiredo, e o Evaldo Munhoz, né, e o Marco Vinícius, né, eles fizeram usando o GPS SIG. Usando o GPS SIG na exploração daquela lá dessas diretrizes aqui, né? E dali do custo-benefício e tal, usando o GPS SIG, aí chamou de manejo de precisão. E dentro de um salto de qualidade, o Marco Vinícius é um engenheiro egresso lá da UNB, mas um engenheiro florestal com a experiência toda de Amazônia também,
da Embrapa, e aí ele já deu um salto de qualidade usando o LiDAR, a tecnologia LiDAR, ou LiDAR, né, que permite a modelagem digital do terreno com uma precisão absurda. Ele tem um manual, também baixa, tudo isso aqui você baixa de graça, todos esses 3 aqui você baixa de graça pela internet, e ali é o ensinar o que fazer para você ter a modelagem digital, que vai te dar vai ser uma ferramenta absurda para você planejar a sua estrada. Aquela rampa que eu estava te falando, você vai poder calcular a rampa. Se você tem a modelagem do seu terreno com precisão, você vai poder fazer esse cálculo, esse planejamento, vai nadar de braçada. Como eu falei, eu não vou dar uma disciplina de estrada, eu vou falar do que é importante, e você vai ter que... por isso você vai ter que se preocupar em dominar aquilo que eu falar, para quando você for pegar a estrada, você não ter medo. A ideia é essa, você não ter medo. Não tenho prática nisso, você não vai ter prática em nada disso. Em nada mesmo. A não ser que você faça as excursões que eu sugeri que você fizesse, né? Aí você vai ter prática, mas se você tem o conceito, se você não vai entrar numa de copiar o que o cara que está... É muito comum isso em floresta natural, você vai trabalhar numa área, a maioria das empresas que trabalham com manejo florestal na Amazônia são pobres. Eu digo pobres de espírito. E aí, se você for trabalhar numa delas, eu espero que você vai trabalhar, vou puxar a sardinha para o meu lado, espero. O Brasil tem um potencial absurdo de floresta natural, todo mundo se volta principalmente para a floresta plantada, a produção científica, floresta natural é só comando e controle, todo mundo torcendo o nariz, remédio amargo. Então, se você puder trabalhar com floresta natural, é um potencial que o país tem, que ninguém pode concorrer com ele, né? Por causa da área que a gente tem e por causa da biodiversidade que a gente, da diversidade que a gente tem. Né? Se você for, a última coisa que você deve fazer é: arrumei meu emprego, tem um cara lá que está lá há mais tempo, vou escutar ele e vou fazer o que ele faz. Ele vai me ensinar, eu vou fazer o que ele faz, que é o que normalmente acontece, eu vou ser um reprodutor de coisa ruim. Se a engenharia florestal funcionasse como deveria funcionar, nós não estaríamos nos comparando, nós não teríamos os 2 continentes que perdem patrimônio florestal, África e América do Sul. E dentro da América do Sul, o Brasil é responsável por quase todo o desmatamento do continente, e dentro do país, a Amazônia é responsável por quase todo o desmatamento. É barra pesada mesmo. Então, se você tiver o conceito, você vai ter as ferramentas para começar a engenharia florestal. Não tem nada difícil, não tem. Olhando assim, contando assim rapidinho, parece... Ih, rapaz, esse negócio é... Não é. Não é, não. É só você prestar atenção. Não tem nada difícil. Pode ser complexo porque tem muita informação ao mesmo tempo, mas difícil não é, não. E ainda mais, cara, com a informatização, você não precisa decorar nada. Na verdade, o que você precisa saber mesmo é conceito e não se conformar com o status quo. A gente tem que crescer muito para realmente ser um país florestal. Nós não somos, não. Nós estamos deixando de ser a cada ano. Aí, então, outras informações, por exemplo, plano de ensino está aqui, eu vou botar o plano de ensino oficial no SIGA. Cópia desse slide, por exemplo, eu vou botar no SIGA. Cópia de videoaula, essa videoaula ali, aqui. Se eu fui bem sucedido na gravação, eu vou colocar no SIGA, vou colocar no YouTube ou no Google Drive. Agora é o seguinte, deixa eu te falar, pelo que eu estou vendo aqui, eu não posso afirmar, só está aparecendo a minha cara. Eu acho que ele não está gravando os slides, não está gravando tudo junto. Então, o que você vai ter que fazer? Vai baixar essa conversa minha aqui, tampa a minha cara, fica só escutando o que eu estou falando e passa os slides para você ver do que eu estou falando. Para essa apresentação, não. Eu acho que aí você já pegou aqui tudo que você tem que pegar. Eu estou falando quando eu começar a entrar na disciplina mesmo. A partir da próxima aula. Da próximo vídeo que for lá. Aula não, vídeo que for lá. Nós vamos nos encontrar toda segunda-feira, de 1 às 3, para esclarecer dúvida da teoria, do que eu postei lá, né, da teoria, e esclarecer dúvida de exercício. Eu vou passar um monte de exercícios, vou tratar deles logo a seguir. Então, recado, sempre no SIGA. Eu vou botar ali tipo nota, né?
tipo nota. Conforme eu for aprendendo mais alguma coisa, eu vou usar o Google Meet também e tal, mas eu vou botar sempre recado no Siga A, naquela nota, que é a notícia que tem ali que todo mundo vê. Então, nossos encontros nas quartas-feiras, das 13 às 15 horas, com intervalo de 10 minutos, por quê? Se ele interromper a reunião, eu começo de novo 1 hora depois. Não interrompeu, que eu saiba, está todo mundo aí, e já temos mais de 1 hora de conversa, mas deve interromper na semana que vem, ou a partir do dia 30. Então, avaliações, provas, até 5 pontos. Então, primeira prova no final da primeira parte, segunda prova no final da segunda parte, prova optativa para o resultado da segunda prova, ou seja, das 2 provas, e após a divulgação no Siga A, eu vou botar a prova no Siga A. Aí você vai ter 5 horas para envio das respostas ao meu e-mail. Então, você vai baixar, eu vou avisar, ó, vou botar a prova tal hora. Aí você vai ter que saber disso, ficar esperto. Aí eu vou botar a prova, aí você vai baixar a prova, vai responder a prova na mão, pode usar computador, mas vai botar a resposta lá na mão, responder a prova, desenvolver na mão, usando calculadora ou computador, mas responder na mão ali, eu quero ver o teu desenvolvimento, para evitar copia e cola. Então, quero ver o teu... Vai escanear, vai botar na mão, vai escanear e vai me enviar por e-mail, num prazo de 5 horas. Tá beleza? E os exercícios, você vai fazer todos os exercícios, e esses exercícios também vão valer 5 pontos. Então, as provas vão valer 5 pontos, os exercícios vão valer 5 pontos. Tá beleza? A média das provas, então, vai valer 5, a entrega dos exercícios vai valer 5 pontos. Tá beleza? Depois, pense, aqui ó, estou botando oficialmente aqui, pense se esta é a melhor alternativa para a sua boa formação. Sem prática presencial, eu gosto muito das práticas, no laboratório e computador, não é prática escutando máquina, não. Sentando na cabine da máquina, não, né? Prática de computador, eu gosto muito, eu acho bem legal. Então, a gente vai fazer prática. Se você vier para esse encontro, estiver nesses nossos encontros das segundas-feiras, das quartas-feiras, das 13 às 15, num desktop ou num notebook. Se você, então, pegar aqueles exercícios que eu vou disponibilizar no Siga A, baixar, e já tiver com eles lá, aí eu vou te ensinar um monte de macete. Não vou te ensinar a resolver a questão, porque não é resolver a questão. Resolver a questão, claro que eu vou te ensinar. Mas é macete para você operar, para você automatizar. O ideal seria você automatizar isso num banco de dados, mas isso nem pensar, a gente não vai poder nem pensar nisso, mas pelo menos você automatizar isso em planilha. E tem muita gente que usa editor de texto como se fosse uma máquina de escrever, não merece, não usa o Mendeley para bibliografia, para índice de figura, não usa o editor de texto como deveria usar, usa editor de texto como se fosse uma máquina de escrever, sai dando enter, espaço, 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 aquelas coisas, não, formata o parágrafo, não formata lá no estilo, não sabe operar o editor de texto. Também muita gente não sabe operar a planilha. Então, algumas coisas de organização da informação eu vou procurar te passar. Eu gostaria, por isso eu gostava das aulas práticas. Assim eu não sei se vai funcionar direito, mas só vai funcionar se você estiver no nosso encontro com o computador, com o notebook, com o celular, esquece. Você vai ter que ter um notebook ou um desktop, e nesse notebook ou desktop, você vai ter que estar instalado o pacote da Microsoft Office. Não vai estar com o Microsoft Office pirateado, porque você já é um estudante de nível superior, não vai usar nada pirata. Inclusive, com o teu e-mail FRRJ, você não precisa nem comprar. Poderia comprar porque é barato. Juntando em 5, é barato para cada um. Mas tudo bem, eu sou pobre, não tenho mesmo. Tudo bem, não precisa ninguém gastar dinheiro com isso. Você vai baixar, a universidade disponibiliza licença gratuita do Office, da Microsoft Office, que é o Word, Excel, o Access, o pacote completo, através do seu e-mail, o FRRJ. Detalhes sobre isso, me cobra. Eu tenho uma aluna que falou sobre isso, mas eu mesmo nunca corri atrás disso, porque eu compro a licença. Tá beleza? Então, pense se essa é a melhor alternativa para a sua boa formação. Sem prática presencial, professor já de saída,
e o próximo professor será de floresta plantada. Então, ele vai... imagina se tivesse um Robert aqui. Claro que ele já é professor da Federal do Paraná, duvido que ele vai querer vir para a Rural, embora ele goste muito dos alunos da Rural. Mas se você tiver um cara formado em Viçosa, ou no Paraná, ou no Rio Grande do Sul, ou em Lavras, vai ser, considerando que a demanda dos egressos da Rural é para floresta plantada, se você usar a sua cabeça, você pode, olha, vou fazer a disciplina no futuro, que eu tenho certeza que eu vou estar melhor preparado para a floresta plantada. Então, isso aqui eu já falei, a prática que a gente vai ter não é de máquina. Ou melhor, vai ser de máquina sim, mas a máquina é computador. Esteja com um notebook ou um desktop com o Office instalado. Corra atrás disso até a quarta-feira da semana que vem, tá beleza? Não deixe para depois não, porque o que passou, passou. A gente não vai ter tempo de ficar voltando. Então, passou. A gente tem um monte de coisa, tem um caminhão de coisa para transportar até esse final desse período, que já é reduzido. Então, aqui vocês vão poder ter a avaliação da disciplina. Em 2017, o primeiro semestre. A minha nota aqui, considerando tudo, foi 8,16. E você vai ver aqui, ó, que a didática do professor, ó, a menor nota foi 1. Teve gente que me deu 1. No máximo, me deram 4 em didática. Então, mais uma coisa, a minha didática não é aquela didática... Por enquanto, eu não estou ensinando nada, eu só estou apresentando a disciplina. Mas quando eu estiver ensinando, fique sabendo que a minha didática não é lá essas coisas. Eu ganhei 4 aqui. E teve gente que, ó, minha pior avaliação, 1. E agora, motivação despertada pela disciplina, pelo amor de Deus, eu fico muito triste quando eu vejo isso. Eu falei, cara, eu procuro tanto estimular o aluno a assumir a engenharia florestal, a ser engenheiro, ter orgulho disso. E aí ele bota 1, não. Quer dizer que a minha conversa não cola. Não cola, isso é ruim. Mas a minha média, considerando tudo, é 8,16. Pontualidade e frequência, cara, eu não falto e não chego atrasado. Isso eu não sei porque alguém me deu 4. Aqui no 2017, segundo, eu estou lá com 8,32 e continuo ali, no máximo 4, no mínimo 5º. Ou no mínimo 1 de didática. E aqui também, ó. Já teve gente que achou que a motivação foi 5, né? Sempre tem gente que acha que é 5, com exceção da didática. E aí aqui, nesse semestre aqui, um monte de gente achou que era 1 e tudo. Material didático da disciplina, didática do professor, aí vai. Isso aí você vai ter disponível, você pode olhar com mais calma. Aqui, de 2018, a minha nota foi 7,87, eu fiquei muito chateado com esse resultado. Porque menos que 8, eu pessoalmente, eu acho que eu não sou 9. Nunca fui. Acho que não, nunca fui. Sempre tentei e tal, mas nunca fui 9. Mas menos que 8, eu fico chateado com menos que 8. Eu digo de uma prova, de qualquer matéria que seja, numa prova, né? Desde que eu sou aluno de graduação, ou de mestrado, ou de doutorado. Aí eu já... Então, entre 8 e 9, eu acho que é mais ou menos a minha cara ali. Perde 8, ou mais perto de 9, dependendo do semestre, dependendo do que for. Aí depois, no 2018, segundo, já subiu de novo. Aí 2019, aí não vou ficar mais me perdendo tempo com isso. Aqui no 2019, segundo, pela primeira vez, algum maluco me deu 5 em didática. Quem sabe, depois de velho, eu já aprendi alguma coisa, não sei. E aqui é o meu gráfico, de semestre para semestre. Tá beleza? Então, calibragem. O que é calibragem? Você vai pensar que calibragem não tem nada a ver. Mas depois que eu estava dando aula, alguns semestres, no segundo semestre que eu estava dando aula, e terceiro, que eu passei a ver, rapaz, eu não estou reprovando o cara porque ele não sabe exploração, ou não sabe colheita. Ele não sabe o basicão do basicão. Ou ela não sabe o basicão do basicão. Não sabe o basicão do basicão. Que é o basicão do basicão para você começar na disciplina. E aí eu abri a mão das 2 primeiras semanas de aula da disciplina de exploração, embora tendo aquele material todo para passar. Eu abri a mão, eu fiquei satisfeito com o resultado também. Para ensinar o que o cara já deveria chegar na disciplina sabendo, que era como se fosse um investimento. Eu abro mão
Vou passar essa parte, e aí, para depois entrar na disciplina. Não adianta. Eu vou estar reprovando porque o cara não sabe fazer arredondamento. O cara não sabe o que é número significativo. O cara não sabe a diferença de erro amostral para erro não amostral. Então, como é que você... Muita coisa da exploração, que se você não sabe, você vai dimensionar uma equipe. Pá, você pensa que a amostragem é só para inventário. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Se eu chego num lugar e eu tenho o conceito certo, nunca vi aquela máquina na vida, e eu tenho que dimensionar a equipe, o que eu vou fazer? Vou fazer uma amostragem. Vou fazer uma amostragem do ciclo de exploração daquela máquina, do ciclo de atividade dela. Mas se eu não souber o que é erro amostral, se eu não souber o que é erro não amostral, se eu não souber o que é precisão e exatidão, se eu não souber o que é número significativo, eu não vou estar sabendo fazer isso. E isso que eu faço, que eu fizer, não vai valer de nada para eu fazer qualquer estimativa. Para você ter uma ideia da gravidade disso, quando se tornou obrigatório o censo florestal na Amazônia, que isso foi em 1988, em 1998, que o censo florestal passou a ser obrigatório para o manejo de florestas naturais na Amazônia, e se comparou-se o resultado do censo com a amostragem dos inventários por amostragem, o volume obtido no censo não estava nem perto do intervalo de confiança do inventário por amostragem. Por quê? Erro não amostral. Eu fui falar isso uma vez, eu estava em Curitiba, e estava falando sobre isso, sobre o drama, e por que eu recomendava não fazer inventário por amostragem. Não gaste dinheiro com isso. Não gaste dinheiro com isso. Faça uma revisão bibliográfica, dê uma olhada lá, vai na serraria, pergunta o que cara está. Olha olha o manual do IBGE, olha os inventários que já foram feitos, das instituições de pesquisa. Faça isso aí, você vai gastar muito, em termos de benefício-custo, é muito melhor. Então faça isso. Não gaste dinheiro. Eu estava falando isso e eu estava justificando. Porra, nós temos um problema de identificação de espécie, que não é fácil. Então, às vezes entra gato por lebre, você pensa que é comercial e não é, ou você pensa que não é comercial e é. Nós temos um problema de medição, árvore muito grossa, cara, a trena toda torta. De medição de circunferência, imagine de altura, que você nem vê a bifurcação. Então, nós temos um problema de estimativa de volume, nós temos um problema de identificação, nós temos um problema de implantação da unidade de amostra no local adequado, nós temos uma pilha de erro não amostral, né? De fontes de erro não amostral. Eu estava tentando justificar mais ou menos. Não é só isso, não. É ninguém fazer a coisa matada mesmo. Mas por que faz matado? Porque não sabe. Não sabe a teoria. Não sabe a importância daquilo que ele está fazendo. Você não pode... Eu dou 0 na tua questão. Por quê? Não, mas meu 4 é assim. Ah, meu filho. Esse 4 aqui pode ser um 1, dependendo de quem está olhando. Pode ser um 9, dependendo de quem está olhando. Então, pode ser 9 vezes. Se for 1 e era 9, ou se for 9 e era 1, já é 9 vezes. Como a intensidade amostral é sempre muito baixa, então o seu erro amostral vai ser absurdo por causa do erro não amostral. Opa! O seu erro amostral o erro amostral é independente do... A gente vai ver isso com calma. O erro amostral é independente do erro não amostral. Mas um pode fantasiar o outro. O erro não amostral pode fantasiar o erro amostral. Então, eu tenho que saber isso. Então a gente vai passar na calibragem, a gente vai ver razão e proporção, que a gente usa direto em exploração. Na engenharia florestal, a gente usa direto razão e proporção. Às vezes proporção de 2, às vezes de 3 razões, proporção de 3 razões. Precisão e exatidão, a gente tem que saber a diferença dessas duas coisas. Tem tudo a ver, precisão e exatidão, tem tudo a ver com erro amostral e erro não amostral, tem tudo a ver com isso, a gente tem que saber. Aí, se eu tiver um valor, eu tenho que saber quais são os números significativos que eu tenho, que tem a ver com a minha precisão, e aí eu tenho que saber quantas casas decimais eu posso apresentar, e aí tem que saber arredondar. Porque senão a minha estimativa, que é sempre uma amostra bem pequena, para fazer uma estimativa, uma inferência muito grande, de uma população muito grande, eu não posso cometer vacilo de arredondamento. Sabe como? Eu tenho que saber. Eu não posso caprichar um resultado de um relatório, de alguma coisa assim, botando um monte de casa decimal só porque a calculadora está me dizendo. Quando você bota um número, uma quantidade de casas decimais ali, e você bota o seu chamegão embaixo, assina, bota uma RT ali, uma anotação de responsabilidade técnica, e assim você está dando uma informação para o engenheiro que está assistindo, que está pegando aquele papel.
Então, se você não teve a precisão adequada, você não tem como extrapolar as casas decimais. É claro que a casa decimal pode variar de acordo com a unidade que você está expressando. Mas varia só a casa decimal, então vai variar só com a unidade que você está expressando, em metro, em centímetro, aí a vírgula vai para um lado, vai para o outro, e vai alterar a casa decimal. Mas o teu número significativo, que o último é o arredondamento, que você arredondou adequado, o teu número significativo barrou. Ele é truncado na precisão que você usou para medir. Então, número significativo, casa decimais e arredondamento, operação com porcentagem, operação com hora e grau, azimuth contra azimuth, você vai dizer assim, mas espera aí, isso é ridículo. Operação com hora e grau, cara, o que eu já dei de erro em questão, porque o cara não soube fazer operação com hora e grau. Declinação magnética. Opa, isso aqui isso aqui eu já sei de cor. Tá bem. Várias coisas dessas que a gente está vendo aqui, talvez você já saiba, então tudo bem, passa batido, você já sabe. Mas o que você não sabe, ou que você pensa que sabe, dá um confere lá, para saber se você sabe mesmo. Aí, trigonometria aplicada, e aí depois, declividade, tangente e paralaxe, para a gente poder o quê? Dimensionar uma ponte, né? Dimensionar, a gente usa isso o tempo inteiro, né? Na engenharia florestal, calcular a altura comercial, a gente usa isso o tempo inteiro. A operação com escala vertical e escala horizontal, datum e projeção cartográfica, a projeção UTM, que é a que a gente mais usa. Expressão de unidade, nossa senhora, o cara me dá uma resposta, eu pergunto o tempo, ele me dá uma resposta, H maiúsculo, S minúsculo, S maiúsculo e ponto, zero. Eu não sei o que é H maiúsculo, S minúsculo e ponto. Existe um sistema internacional de unidades, e o engenheiro florestal não é um poeta. Então, quando você escrever um relatório, você tem que prestar atenção, inclusive, no símbolo da sua unidade e expressar ela de forma adequada. Tá certo? Então, eu sou muito exigente nisso. Na primeira prova, o pessoal ficava muito chateado, porque achava que eu não ia cobrar. E eu dava, já que eu estava investindo, investia nessa calibragem e depois eu cobrava completamente. Se você me dá uma unidade escrita errada, eu não reconheço como aquela unidade. Um número que não é bem claro o que está escrito, eu também não reconheço como número. Então, aí combinação, que é o que a gente usa também, pra caramba, para poder entender a distribuição normal reduzida, a distribuição T que a gente usa. A distribuição T, o valor T que a gente pega na tabela lá, não é um valor que a gente pega na tabela. Por sinal, nem faz sentido a gente usar a tabela. Tá, na prova eu tinha que distribuir a tabela e você tem que consultar a tabela. Mas não faz sentido. Qualquer distribuição que você queira, nem a normal reduzida faz sentido. Antigamente fazia sentido. Agora não. Agora você tem qualquer distribuição que você queira, normal, T, que também é uma distribuição T, mais leptocúrtico, mas é uma distribuição T também. Essas distribuições já tem na planilha eletrônica. E você já tem o valor, sem precisar fazer interpolação, sem precisar fazer esse tipo de coisa. Aquelas coisas, você já tem o valor preciso para a sua operação, tá? Mas não adianta você entender isso. Se você entender isso, eu faço questão de tratar disso. Se você entender isso, aí você vai ter mais respeito pelo erro não amostral, pelo erro amostral, pela precisão e pela exatidão para a sua inferência. Que o que você quer é a inferência. Tá beleza? Por hoje, é isso. Agora eu esclareço dúvidas. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta para fazer, ainda hoje não, porque eu estou atrapalhado mesmo, porque eu estou devendo coisa de outras disciplinas. Mas até domingo, até terça-feira, até segunda-feira, vou tentar até segunda-feira no máximo, ou domingo, isso aqui vai estar lá, mas isso aqui não é material de estudo. O próximo ponto vai estar lá no YouTube ou no YouTube ou no Google Drive.